Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Voltimum. Desta vez é um webinário em parceria com a ABB. Antes de dar início à nossa sessão de hoje, quero, antes de mais, obviamente, agradecer a todos a vossa presença aqui. Não sei quantos de vocês é que estão pela primeira vez, eu espero para esses que seja uma experiência positiva e que, obviamente, voltem em novas sessões. E, em segundo lugar, eu gostava também de vos explicar, eu sei que para os que já vieram de outras vezes, se calhar não há necessidade disso, mas para os que estão pela primeira vez connosco, eu gostaria de explicar-vos como é que esta sessão vai passar-se. Portanto, como vocês já conseguiram perceber, esta é uma sessão em que vocês, infelizmente, não conseguem ter direitos de voz, mas vocês podem, no entanto, colocar as vossas dúvidas, cumprimentar-se uns aos outros, etc., usando essa caixa de chat que vocês têm aí do vosso lado esquerdo. Essa caixa vai continuar aberta, mesmo durante a apresentação que nós vamos assistir, e sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem colocar aí a vossa pergunta, a vossa questão. O Manuel, no entanto, vai responder unicamente no final a todos. Eu farei uma leitura das perguntas, uma a uma, e o Manuel então irá responder. Uma outra coisa que eu gostaria de vos dizer é que tanto a apresentação como um outro documento sobre este tipo de domótica que a ABB vai apresentar hoje, vai ser colocado aqui à vossa disposição para descarregar imediatamente após o final da sessão e, portanto, vocês nem sequer precisam de sair da sessão, ficam já com os documentos todos. Um dos documentos, além destes, que será colocado à disposição é o certificado de participação. Este certificado de participação é um certificado genérico, nome. No entanto, se vocês precisarem ou quiserem que vos seja passado um certificado com o nome, eu peço-vos a todos que enviem um mail para mim. Eu já vou colocar aí na box o meu e-mail para aqueles que ainda não sabem ou que, portanto, não se recordam e, portanto, enviam-me esse e-mail, dizem qual é o nome em que querem o certificado e eu, o mais rapidamente que for possível, portanto, faço-vos chegar para o e-mail onde vocês ficam essa solicitação. Quando vocês estiverem a fazer a descarrega destes documentos, eu vou também colocar para que vocês possam responder um pequeno questionário, que é este que vocês estão a visualizar agora na vossa frente, em que vocês vão poder dizer o que é que acham sobre o webinário que nós acabamos de fazer. Eu agradeço-vos bastante se vocês responderem às questões todas, porque de facto só desta maneira é que nós conseguimos melhorar em situações futuras, até porque nestas questões da internet vocês sabem que para mim pode estar a correr fantasticamente bem e depois vocês do vosso lado, por qualquer questão às vezes relacionada com a internet, não têm um tão bom acesso ou as coisas não correm tão bem. Portanto, é sempre bom para nós também podermos despistar isso mesmo. Portanto, sem mais parênteses, eu vou falar então de quem é que nós temos aqui hoje. Nós temos hoje connosco o engenheiro Manuel Dias da ABB. O Manuel é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Ele tem uma longa experiência profissional que já passou por empresas como a EDP Distribuição, onde fez parte da direção de marketing, ou até a Schneider Electric, onde também desempenhou funções na área de marketing e vendas, e hoje o Manuel é responsável de marketing na divisão de baixa tensão da ABB. Passo então a palavra ao Manuel Dias, que nos vai apresentar o tema ABB Free Home, tornando a domótica mais fácil que nunca. Manuel, quando quiseres. Olá, boa tarde a todos. Agradecer também mais uma vez, portanto, a vossa presença e disponibilidade. Agradecer também à Voltimum pela disponibilidade desta fantástica plataforma que nos permite, de facto, passar todas estas informações de uma forma, digamos, perfeitamente atual e, portanto, aproveitar este espaço para realmente transmitir-vos aqui algumas informações sobre um tema muito em voga e que já se fala há muito, tem tido ultimamente bastantes progressos
e nunca é demais realmente falar sobre este tema, transmitirmos informações sobre, digamos, as dinâmicas que se têm imprimido, quer a nível do mercado, quer a nível dos fabricantes, e, no fundo, esta é um bocadinho a ideia desta minha apresentação de hoje. Portanto, eu iria dar então início. Portanto, em termos de agenda, vamos falar aqui um bocadinho, recordar o tema domótica, né? No fundo, o que é e os reais benefícios que daí advém. Situar aqui a questão da domótica e a nossa regulamentação nacional. Penso que isto será um vazio que começa a ser preenchido, e é isso que nos quer transmitir. Como é que ela se situa em termos do mercado nacional, enfim, um bocadinho a nossa ideia, a nossa percepção, o papel que cada um de nós devemos ter e podemos ter na implementação, de facto, deste tema que é bastante importante, o papel do próprio fabricante, naturalmente, as suas soluções, os requisitos na implementação de uma domótica ideal e prática, no fundo, e, portanto, depois finalizaria com digamos, a solução à ABB, ou a resposta que a ABB tem ao nível de soluções domótica, nomeadamente uma das soluções que estamos a acabar de lançar no mercado. Que é a domótica? No fundo, enfim, responder a esta pergunta, vamos ouvir à Wikipédia, que é a forma mais simples, e tirar uma definição que me parece ser a mais correta. Portanto, no fundo, recordando o tema domótica, ele resulta, de facto, da junção de duas palavras, né? Domos, que vem de casa, e a robótica, que vem, no fundo, de controle automatizado de alguma coisa, e que, portanto, procura rentabilizar o sistema, simplificando a vida diária das pessoas, portanto, satisfazendo quer necessidades a nível de comunicação, conforto e segurança. No fundo, estes três pontos essenciais. Quando a domótica surgiu, portanto, isto já nos inícios dos anos 80, pretendia-se, no fundo, controlar a iluminação, a climatização e a segurança e interligar estes três elementos principais. Nos dias que correm, a ideia base mantém-se exatamente na mesma. A única diferença é que passámos de um contexto que, portanto, nos anos 80 estaria muito focado para a área industrial e até mesmo militar, e passámos a ter isto disponível basicamente no setor doméstico. E para aí queremos caminhar. Portanto, desta forma, utilizando estes, vamos utilizar no fundo, dispositivos para automatizar rotinas, tarefas de uma casa normal, que normalmente são feitos através do controle de temperatura, de iluminação, som, caso exista som ambiente, e, portanto, distinguindo dos controles habituais, convencionais, através de uma central que manda tudo através, inclusivamente, do computador ou da internet. A nível do projeto, portanto, cabe ao projeto prever todos os pontos ao nível de comunicação, ao nível do áudio, definir exatamente todas as cargas que vão ser controladas, a posição de todos os quadros de controle e dos elementos lógicos de domótica e, no fundo, também a nível das tomadas e das centrais, quer da aspiração, quer de outros elementos que são perfeitamente, portanto, inseridos neste conceito de domótica. Portanto, existe, esta é digamos, a designação que vem na Wikipédia, mas que define perfeitamente o que é a domótica dos tempos correntes. Se agruparmos, portanto, fazendo um pequeno resumo destes temas, a própria legislação, e eu já vou contar um bocadinho mais à frente o que é a nossa legislação e onde é que ela se insere já a questão da domótica. Portanto, o manual do TED já define claramente dois pontos essenciais sobre a domótica. Portanto, no fundo um ponto a segurança de pessoas e bens, no outro ponto o conforto, a economia e a qualidade de vida. Portanto, já existe, para além digamos, da questão do conforto, que estaria aqui muito à volta da domótica, do luxo, no fundo, já está para além disso. E falamos já de coisas essenciais, como é a questão da segurança, onde falamos de sistemas automáticos de detecção de incêndio, falamos de detecção de gases tóxicos e inundações, falamos já incorporando a televigilância e a questão dos videoproteiros, incorporando alarmes com capacidade de transmitir todas estas informações à distância, os próprios controles de acessos. Ao nível do conforto, economia e qualidade de vida,
define-se como a gestão de energia, fazer montagem de energia, tendo toda essa informação perfeitamente disponível, online, controle de sistemas de aquecimento, de ventilação e ar-condicionado, ajuste automático da iluminação natural e artificial, portanto, consoante a luz natural, poder portanto, adequar, levando a isto, portanto, uma economia clara do consumo energético, fazer o controle do áudio e a monitorização da operação remota, inclusive de eletrodomésticos. Portanto, estas são as definições que já vêm na atual edição do Manual ITER e, de facto, está perfeitamente, digamos, definido o que é a domótica, o que se pretende com a domótica. Avançando realmente para esse tema da regulamentação nacional. Bom, isto, até aqui havia um vazio e continua que apareceu muito mais clarificado com a introdução do Manual ITER da terceira edição, recentemente, digamos, em vigor. Portanto, se formos ao capítulo 10 do argumento do Manual ITER, portanto, encontramos os tais sistemas inteligentes. E aqui que é claramente dito que o Decreto-Lei 123 estabelece no artigo 58, na linha E, que todos os sistemas de cabelagem para uso exclusivo do edifício fazem parte do ITER. Portanto, esses sistemas incluem, entre outros, a domótica, os videoprotejos e os sistemas de segurança. Portanto, a domótica está claramente inserida, digamos, no Manual ITER, é quem define esta questão. Genericamente, designados como sistemas inteligentes, não são de instalação obrigatória. No fundo, eu sublinho aqui esta frase, esta é a parte que diria que há que evoluir. Portanto, neste momento, eles não são de instalação obrigatória. No entanto, este é um ponto que nós, fabricantes e todas as entidades que normalmente também contribuem para as edições posteriores, venham relativamente ao Manual de ITER, que realmente se trabalha este tema do não ser obrigatório. Já há vários países na Europa onde esta questão da pré-instalação de domótica é obrigatória na sua regulamentação nacional. E, no fundo, funcionando como as pré-instalações de ar-condicionados ou climatização. A domótica é claramente um sistema que não é muito mais caro deixar essa pré-instalação, digamos que, definida. E começa já neste manual de ITER, já começam a vir conceitos que clarificam exatamente o que se pretende com o sistema de domótica. Portanto, no fundo, um sistema de domótica pode ser montado de diversas maneiras, mas o nosso manual de ITER atual já define alguns pontos. E esses pontos são claramente em termos de arquitetura, que, digamos, que aconselham para o tal sistema. Portanto, há 3 níveis claramente definidos no manual. Nível de gestão, onde estamos a falar da monitorização da operação, estamos a falar das consolas de controle do próprio sistema, consolas táteis, do género. Falamos no nível de controle, portanto, aí estão os controladores, portanto, tudo que são portanto, os elementos de controle, e define-se aqui um nível já ao nível do Ethernet IP entre controladores e a parte da operação e monitorização, e ao nível do campo, através da tal rede de comunicação, que pode diversificar de fabricante para fabricante, os tais sensores, portanto, elementos de comando, e os atuadores que vão atuar às respectivas cargas. Portanto, estes são realmente os três campos, ou três campos que fazem parte da arquitetura e que está definida já no manual de ITER. Em termos de comunicação entre dispositivos, existe no mercado um conjunto elevado de protocolos para a utilização da domótica. No entanto, o próprio manual fala que estes protocolos podem estar suportados sobre um ou mais meios de comunicação, quer por parte do cobre, por radiofrequência, por cabo de energia ou por Ethernet IP. Portanto, cabe ao projetista, naturalmente, definir qual a melhor digamos, solução que satisfaça essas necessidades. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar já de uma definição já bastante concreta do que se pretende com a domótica e como é que a sua arquitetura deve ser feita. A partir daqui, estamos em condições de facto, prever de uma forma inicial logo os sistemas, digamos, de pré-instalação de domótica. E, portanto, isso é um ponto que é essencial para que, numa futura edição, eventualmente, venha já a colocar a obrigatoriedade de ter esta pré-instalação, porque não é isto que vai encarecer, efetivamente, com todos os benefícios depois que vão
daí a vir. Sobre a domótica em Portugal. Bom, no fundo, o mercado das casas inteligentes, né, a domótica, tem sido um tema que, claramente, nos últimos anos, não só nacional, como também a nível mundial. Espera-se, isto são, digamos, dados que têm mais do que meio de informação, que 2020 parece que é o ano do boom em termos de domótica. Face à incapacidade desta tecnologia, ou da capacidade desta tecnologia a ajudar na gestão de recursos ao nível das habitações, e devido também a uma crescente demanda ao nível dos serviços de controle, inclusivamente o conceito da cloud, os custos desta tecnologia têm vindo a reduzir drasticamente. E, portanto, há uma informação que é bastante recente, de um relatório de uma empresa que se ocupa exclusivamente deste tipo de investigações, analisou que claramente existe uma evolução neste mercado, a nível mundial, até 2020, que estima que o crescimento anual que se perspectiva na área das casas inteligentes poderá ascender a cerca de 30%, portanto, 29,5%, um dado onde eles chegam claramente. E, inclusivamente, avançam já com uma possível receita em termos mundiais que este mercado pode gerar na ordem dos 35 bilhões de US dólares. Portanto, é claramente um grande aumento que está atribuído a regulamentações governamentais que cada país também vai exigindo ao nível das questões de eficiência energética. Enfim, os próprios custos de energia também vão levando a que exista esta necessidade de facto, controlar melhor todos os consumos e a consciencialização em relação às preocupações ambientais, que já deixa de ser só mera literatura, já claramente, digamos, preocupações a este nível. Aliás, porque isto tem preocupações a nível de custos dos próprios países, normalmente com os protocolos de Kyoto, que cada vez mais estamos a atingir metas complicadas digamos, e atingir os datas limites para que os países cumpram, sob pena de terem custos elevados de economizações. Portanto, isto é um ponto essencial. Né? Daí o 2020 ser um ano que, portanto, é um ano considerado totalmente boom para esta área da domótica. Se virmos, portanto, mais ao detalhe em termos da domótica em Portugal, eu destaco, enfim, pesquisar algum bocadinho sobre esta questão de indicadores que, no fundo, nós estamos a atravessar e ainda estamos. A questão da crise económica está... Já não gosto muito de falar do tema crise, porque a palavra crise é algo que não temos qualquer problema, temos uma crise, tomamos qualquer coisa e aquilo passa. E, de facto, já não estamos nessa fase, não é? Portanto, isto foi algo que veio para ficar, mudou o mundo e nós temos que nos adaptar a esse mundo. Portanto, não é propriamente uma crise, isto não vai passar, simplesmente passou a ser desta forma. E, portanto, há que nos adaptar. Eu diria que trago estes indicadores como indicadores, de facto, de confiança de que as coisas estão claramente a levar a uma inversão. E existem dados concretos que podemos olhar para eles, são dados recentes. Falo, por exemplo, na questão do indicador do número de licenciamentos de construção de casas novas, claramente cresce mês após mês. Falamos, o INE, portanto, destaca já um crescimento superior a 16%, quer nas licenças de construção, quer de mais 15% dos fogos licenciados. Portanto, vendo de facto no gráfico, já existe uma tendência clara dessa inversão. O próprio índice de confiança, e este é um indicador fundamental a todos os níveis, a nível dos empresários, está nos máximos dos últimos meses. A FEPICOP destaca em março mais de 28,6% neste indicador. Outro também me parece muito interessante, é a questão dos empréstimos de crédito de habitação, que finalmente começam a ter um crescimento acentuado. Estamos a falar de mais de 40%, que é um dado já de janeiro de 2015. O próprio PIB também começa a ser consistente também no seu crescimento. E outro dado que me parece também interessante tem a ver com a certificação da emissão dos certificados energéticos, que desde que saíram até o ano passado tinham vindo constantemente a cair. Havia aqui um indicador claramente que o mercado da construção não estava a avançar. E, pela primeira vez, ao fim de 5 anos, em 2014, registra-se um crescimento de mais 40%.
Naturalmente há aqui o mercado do aluguer, que está também a impactar, mas, enfim, vamos a falar também do mercado da renovação, que também está a ter aqui, digamos, algum impacto. Esperemos nós que tenha. Em Portugal, a domótica ainda é conotada com o tal artigo de luxo. É um conceito que ainda está um pouco enraizado. E, de facto, na altura de fazer uma reabilitação ou construção nova, digamos que não vem a ideia ainda, digamos, esse conceito, até porque se associa logo a valores elevados e, portanto, que só para as casas de luxo é que têm direito, digamos, a sistema. No entanto, considera-se que, se virmos outro lado desta questão, o sistema pode ser muito interessante para os tais grupos mais vulneráveis. No fundo, porque estamos a falar de segurança, estamos a falar de poupança energética e estamos a falar de conforto para pessoas que estejam limitadas fisicamente. Portanto, se analisarmos que, digamos, esta domótica pode impactar nestes 3 a 4 fatores, pode haver aqui uma mais-valia bastante crescida. Então, com isto podemos concluir claramente que o universo de aplicação é bastante vasto. Portanto, não se trata só de uma questão de luxo, mas também de uma questão de necessidade. As próprias condições de economia, como falei atrás, portanto, começam a estar favoráveis. Eu diria que, neste sentido, existe uma clara margem para se começar a progredir nesta matéria em Portugal, a curto, médio prazo. Sim. Enfim, estão aqui já uma série de ingredientes base para alavancarmos este tema, mas cada um de nós tem, de facto, um papel para que este tema da domótica venha para a frente com a força que se espera. E destaque, praticamente toda a gente que esteja na cadeia pode ter aqui um papel, digamos, interveniente com bastante preponderância. Portanto, o cliente final, naturalmente, tem que querer este sistema, tem que estar consciente das suas maiores valias. Para isso, cabe-nos a todos passar uma boa informação sobre o que é necessário para e as mais-valias deste sistema. Os próprios promotores imobiliários têm que estar claramente também conscientes das maiores-valias que aqui vêm e para poder passar toda ou requerer esta necessidade por parte de quem constrói. O construtor civil, naturalmente, tem que estar também consciencializado de tudo isto. A arquitetura e o projeto de especialidades, naturalmente, são elementos fundamentais para que se comece a implementar numa fase inicial e pré-instalar ou prever a pré-instalação desses sistemas. O próprio instalador tem que conhecer os sistemas de mercado e, portanto, tem que estar à vontade para os instalar, não criando aqui, portanto, propriamente uma barreira, não estando à vontade. O fabricante, naturalmente, tem que estar na vanguarda da tecnologia, tem que ser, digamos, o primeiro a lançar os sistemas, digamos, quer a nível de soluções técnicas, quer a nível de preços, portanto, que se enquadrem. Naturalmente, o distribuidor armazenista tem aqui um papel fundamental ao ter este produto disponível nos seus estoques, ao poder dar digamos, uma boa publicidade ao nível de ponto de venda face a este tipo de produto. O ensino, naturalmente, tem aqui um papel fundamental. As próprias associações, a comunidade e a comunicação social e, naturalmente, o Estado, com os seus incentivos, que pode e deve, portanto, ter aqui um papel de alavancada bastante forte. No fundo, toda a cadeia está envolvida e deve estar envolvida nesta consciencialização da questão da domótica e das suas maiores valias. Agora falaria aqui um bocadinho sobre o papel, naturalmente, do fabricante. Né? O fabricante e as soluções de domótica, qual o seu papel, no fundo, no meio disto tudo. Aliás, eu como representante dos mesmos. Naturalmente, o fabricante não deve esperar que a moda pegue. Depois vão desenvolver as soluções. Vamos ficar à espera uns dos outros, à espera que nasça uma solução miraculosa, portanto, assim vai toda a gente fazer e produzir. Deve ser proativo nesse desenvolvimento destas soluções. Deverá perceber as necessidades efetivas do mercado e ser proativo. Deverá disponibilizar produtos e soluções tecnologicamente avançados. Deverá produzir soluções evolutivas e adaptáveis. Portanto,
soluções que sejam, que não tenham, que sejam as tais caixas fechadas de domótica, que não têm evolução aparente e que não se conseguem adaptar às necessidades depois do terreno, de facto, depois tem uma duração muito curta. Deverá sempre utilizar toda a tecnologia atual e futura, acessível a todos, e as soluções devem ser sustentáveis e viáveis economicamente. Naturalmente, o papel de divulgação massivamente em toda a cadeia deve, naturalmente, partir do fabricante. Eu diria que estes pontos são essenciais para que se consiga, do lado do fabricante, proliferar nesta matéria da domótica. Eu gostaria de destacar aqui uma notícia que nasceu até recentemente, que a ABB até publicou recentemente na comunicação social, que teve a ver com uma parceria que inclusivamente fez com a Bosch e com a Cisco, esta coisa de vários fabricantes estarem a desenvolver produtos, portanto, utilizando o termo que agora está em voga do Internet of Things, portanto, a internet das coisas. Hoje em dia, os equipamentos eletrónicos já começam a surgir com as suas interligações à internet, com a sua ligação às nuvens, com as suas aplicações próprias. Mas começou-se a encontrar aqui um problema, que é o facto de que cada equipamento eletrónico tem a sua app, depois na prática não funciona, porque é preciso ter 10 ou 20 aplicações para conseguir funcionar com os elementos elétricos que temos em casa. E, de facto, isso não é muito prático, então a ABB tomou esta iniciativa em conjunto com dois grandes fabricantes, na área dos eletrodomésticos, a Bosch e a Cisco, na área das telecomunicações, criando uma plataforma aberta, no fundo, código aberto, para que outros fabricantes de outros equipamentos possam também desenvolver na mesma base. E, portanto, para que desenvolvam uma única aplicação, que eles chamaram de Mosaic, para, digamos, conseguir, portanto, atuar em todos estes equipamentos elétricos e eletrónicos a partir de uma mesma plataforma. Isto achei que era uma ideia muito boa e a pensar que, efetivamente, no cliente final, de quem utiliza, e, portanto, algo que é importante que avance neste sentido. Bom, no fundo, os principais requisitos para que se implemente uma domótica ideal. Portanto, a domótica, hoje em dia, não há nada impossível, portanto, tudo se faz, assim, bate as palmas, as luzes acendem, a questão de falamos e abrimos qualquer coisa, portanto, tudo isto hoje em dia pode ser feito, portanto, muitas das vezes a grande dificuldade é definir junto com o cliente final o que é que pretende em termos de domótica. Portanto, há que ser objetivo e há que, portanto, ter ideias perfeitamente definidas sobre aquilo que é verdadeiramente essencial. Eu diria que, olhando para este gráfico, que nos dá aqui um bocadinho a ideia do que é que existe atualmente no mercado. Existem soluções convencionais, os interruptores mecânicos, portanto, estamos na base, os interruptores convencionais, e, portanto, começaram a surgir alguns interruptores eletrónicos, como a questão da radiofrequência, programadores horários. Portanto, isto vamos aumentando em funcionalidade, mas ao nível dos instaladores, a sua acessibilidade também começa a ficar cada vez mais reduzida, porque existe aqui alguma inércia depois em implementar este tipo de soluções mais avançadas. Começaram, entretanto, a surgir algumas centrais de domótica, fechadas, mas que efetivamente já com algum controle, e depois há um salto muito grande para as soluções de KPMX ou de Building Management System. E este salto é salto a todos os níveis, é salto em funcionalidade, efetivamente com soluções bastante avançadas, capazes de fazer qualquer coisa em termos de automatização, mas efetivamente depois vamos para outros valores que se tornem viável a utilização de KPMX ou de Building Management System em habitações. E, portanto, há que focarmos efetivamente nos requisitos de quem utiliza e de quem instala. Se analisarmos os requisitos ao nível do cliente final, podemos claramente ver que o cliente final pretende funções realmente úteis. Portanto, precisa de um preço acessível. O sistema tem que ser evolutivo. O sistema não pode estar estático, tem que evoluir, tem que dar a possibilidade de portanto, se adaptar à medida que as necessidades vão sendo portanto, aumentadas.
há que ter garantias de futuro. Portanto, sejam equipamentos que tenham, digamos, um tempo, uma longevidade, portanto, grande em termos de disponibilidade de produto. Tenha possibilidades de ajustes sem custos nem dependências de terceiros. Fundamental, não é? Toda a gente sabe que essa é uma barreira que, muitas das vezes, inviabiliza. Que seja atualizável. Portanto, a gestão remota também via dispositivos móveis. Portanto, já é um dado que, hoje em dia, com os smartphones, é uma ferramenta que todos têm, mais do que um em casa, e potentíssima, e portanto, há que dar-vos a ela. No fundo, eu acho que os smartphones podem ser claramente um veículo para comandar a nossa casa remotamente. Portanto, não há que ter outro tipo de equipamento, já para utilizar este, que está já disponível e que está em todas as casas e em grandes quantidades. Ao nível dos requisitos do instalador, a coisa também é importante ter essa atenção. Portanto, tem que ser de ligações simples, preferencialmente sem programação, eventualmente parametrizável, mas sem programação, que tenha um preço acessível, naturalmente, que seja de autoaprendizagem, portanto, que não necessite de grandes formações, o próprio instalador portanto, possa fazer ele a instalação sem necessidade de terceiros, o produto que esteja disponível e que tenha, naturalmente, as mesmas garantias de futuro e que tenha ajustes do lado do cliente. Ao nível do instalador, é importante que esta matéria seja também colocada desta forma. Bom, estamos a caminhar para uma coisa que, efetivamente, é uma das soluções que a ABB acaba de lançar recentemente. Portanto, no fundo, domóticas existem, como vimos no gráfico anterior, portanto, as domóticas na linha base, portanto, os programadores horários, os horários de frequência, portanto, todos esses sistemas já estão mais ou menos dentro do mercado, se bem que não com muita penetração. O KPMX é claramente uma solução que está perfeitamente aceita e é perfeitamente viável e que já com muitas referências a nível mundial, portanto, é um conceito que tem provas mais dadas. No entanto, tem o problema de necessitar já de um know-how mais elevado para a sua implementação e os seus custos também, efetivamente, tornam-se incomportáveis quando tratamos ali de uma faixa de habitações, digamos, de média gama ou baixa gama, média gama, e, portanto, a ABB, no fundo, juntou este buraco que encontramos neste tipo de soluções e tentando juntar aqui o melhor dos mundos. O melhor dos mundos do KPMX e o melhor dos mundos da instalação convencional. E, portanto, aparece o ABB PSO. Portanto, este sistema é um sistema que está claramente vocacionado para a nova construção e até mesmo para a renovação, desde que a renovação seja um bocadinho mais estrutural, é claramente dedicado às moradias unifamiliares, multifamiliares e ao beneficiário, e muito virado para quem instala, tanto instaladores, eletricistas e, obviamente, o cliente final. Eu diria que até o próprio cliente final pode, digamos, ser um alvo para este segmento, para este sistema. Portanto, no fundo, aqui foi juntar as tais requisitos base que todas as habitações têm e com verdadeira utilidade. Portanto, falamos do controle de iluminação, on-off e dimming, a detecção de movimentos, através da detecção de movimentos, portanto, poder disputar, digamos, esse tipo de ações, fazer o controle, naturalmente, dos stores, controle de cenários, controle de climatização, o controle remoto via os tais elementos, todos neste momento já possuídos, pelo menos um equipamento em casa, fazer programação horária e integrar também com os sistemas de videoprotesto. No fundo, estas são a base de necessidades que uma moradia dita comum necessita e, portanto, e naturalmente com as suas vantagens. Portanto, as principais características deste sistema baseiam-se em sensores atuadores. Portanto, vamos buscar um bocadinho o conceito do KPMX. Em detecção de presença, está limitado a 64 dispositivos, para já.
É um preço bastante mais económico do que o sistema de KPMX, é controlado via smartphone e tablet, tem também unidades de controle, quer de encastrado, quer para quadro encalhadinho, mais uma vez, uma linha KPMX, controle de temperatura, integração com o sistema de videoporteiro. Este parece um tema, um ponto essencial, uma vez que normalmente o que acontece é ter um videoporteiro que já tem uma consola e depois temos um sistema de domótica que tem outra consola e, portanto, acabamos por ter ali um sem número de elementos na parede que ficam estéticos e, portanto, ter uma aplicação também para comissionamento e controle. E, ao nível da instalação, a tecnologia de base a 2 fios, que é perfeitamente, a tecnologia perfeitamente aceita, perfeitamente consolidada no mercado e é, digamos, muito fácil de instalar. Posto isto, chegamos a uma topologia genérica, portanto, se olharmos para esta imagem, portanto, vimos que há um controle, tal base a 2 fios, que vai, portanto, circular entre vários elementos de sensores que vão, portanto, por sua vez, conectar com as cargas, e existe, portanto, a interligação do videoporteiro. Portanto, tendo a possibilidade de ter uma mesma consola que, portanto, pode trabalhar com o sistema de domótica e com o sistema de videoporteiro. Naturalmente, todo o controle e comissionamento deste sistema será feito via wireless ou via LAN ou via cabo, com uma aplicação, digamos, que não necessita de instalação de qualquer tipo de software. Isto é uma arquitetura base. No fundo, o sistema tem duas formas de ser instalado. Um sistema em topologia descentralizada, ou seja, cada elemento de controle está diretamente ligado a uma carga. Portanto, no fundo, imaginemos uma instalação convencional de interruptores, computadores, baseia-se no mesmo, com a facilidade que o botão esteja ligado a uma determinada carga, portanto, a potência chega a esse botão, e no fundo ele pode ser controlado por um outro botão, desde que esteja, portanto, o bus passado em todos eles. Ele é alimentado, tem uma unidade de alimentação do próprio bus, alimentado a 230, e está ligado diretamente a um ponto de acesso chamado Access Point, que vai controlar todo esse sistema. No fundo, esta caixa, chamamos de caixa negra, que é branca, tem o cérebro de tudo isto. Portanto, no fundo, via wireless é conectada à caixa, portanto, a este Access Point, portanto, parece como uma rede wireless normal em casa, somos conectados a essa rede, através de um determinado IP, e entramos na aplicação. É uma aplicação que está dentro da própria caixa, que entra via browser, e a partir daqui podemos fazer quer o controle da habitação, quer a parametrização da habitação. Esta é a forma descentralizada. A forma mais vantajosa de trabalhar com este tipo de sistemas é, de facto, a tecnologia em sistema centralizado, onde os módulos de controle das cargas vão todos ao quadro. Temos os circuitos de store, os circuitos de iluminação, os circuitos de aquecimento, vão todos ao quadro, e os módulos atuadores que estão no quadro, centralizados. Depois, simplesmente é passar um bus que vai, digamos, ligar, quer em série, quer em estrela, quer em árvore, a todos os sensores que vão estar espalhados por toda a casa. Portanto, e no fundo, aqui temos vários tipos de botões, temos vários tipos de termostatos, que no fundo vão fazer todo este controle. Em termos de características principais, portanto, explicando cada elemento. Portanto, estamos a falar de um par entrançado, que é baseado no tal sistema de base a 2 fios. O controle é feito através de um cabo ou remotamente através do PC via tablet ou smartphone. A colocação em serviço é através de um browser ou via uma aplicação gratuita disponibilizada para este sistema. Tal sistema, o ponto de acesso, que faz o controle de todo este sistema, é o Access Point, portanto, que disponibiliza uma rede Wi-Fi própria, onde nos ligamos, como um router lá em casa convencional. Existe uma ferramenta de parametrização que já está integrada,
que é via web browser, não necessita de qualquer tipo de software próprio, permite o acesso via PC ou tablet, quer para configuração, quer para controle remoto, o que nos possibilita alterar a qualquer momento de uma forma muito simples. Note-se que este access point pode, digamos, ser atuado localmente. Eu não tenho que estar ligado à internet, basta-me ligar a este access point, não tenho que ter rede de internet em casa. Se tiver o access point ligado ao meu router lá de casa, também posso aceder externamente. Os atuadores, no fundo, que existem são atuadores de quadro ou atuadores de encastrar na própria parede. E, portanto, aqui disponibilizamos introdutores normais, reguladores dimming, sensores, para os dois tipos de aplicação, quer centralizada, quer descentralizada. Existem também entradas binárias, que permitem a integração de dispositivos convencionais, como os tais elementos de contactos de janela, sensores de fumo, de gás, que os alarmes técnicos são conseguidos através das entradas binárias. Existe também em encastrar e em quadro. E vários tipos de botões com vários desenhos possíveis, quer nos setores de movimento. Portanto, no fundo, os sensores são simples, controle de temperatura, detector de movimento, de 1 e de 2 canais, e, inclusivamente, isto já é este dado de ser compatível com as lâmpadas LED da Philips Hue, é uma informação muito recente, isto só para terem ideia da evolução do próprio sistema. Portanto, a Philips, através também de uma parceria com a ABB, no fundo, a Philips lançou estas lâmpadas, que são lâmpadas controláveis, portanto, através de uma aplicação própria que tem a Philips, controla individualmente cada lâmpada, quer em dimming, quer em RGB, portanto, cada pack está para 50 lâmpadas, serem controladas individualmente. O que a ABB fez foi integrar estas Philips Hue no próprio sistema. Basta eu ligar o access point das Philips Hue ao FreeAtHome e ele automaticamente reconhece-as. Eu, com a mesma aplicação do FreeAtHome, portanto, para além de controlar todos os sensores e carga de casa, também posso controlar individualmente 50 lâmpadas, inclusive RGB. Portanto, é uma característica muito interessante. Ao nível do monitor em si, portanto, da parte do diálogo, o cliente pode ter ou não ter, efetivamente, pode utilizar o tablet para fazer esse controle. Mas utilizar o monitor tátil de 7 polegadas tem a possibilidade de ele próprio integrar o sistema de videoproteção da ABB Welcome e, portanto, o mesmo monitor que tem botões de funções rápidas, de acesso rápido, tem também as imagens do sistema de videoproteção, onde pode chamar e pode atender e pode abrir. O Call Interface é uma app desenhada para este próprio sistema, que permite a automatização da habitação. Pode-se utilizar para controlar toda a casa, inclusive via smartphone ou mesmo tablet, tal qual como podem ver aí na imagem, e, portanto, permite realizar todos os ajustes de uma forma muito, muito intuitiva. Naturalmente, este sistema está continuamente a ser adaptado às necessidades que vão surgindo. Portanto, todas as atualizações do próprio sistema, ele próprio vai fazendo automaticamente, sem necessidade de desinstalar e voltar a instalar, seja o que for. No fundo, o sistema, o ABB FreeAtHome, eu gostava só de referir o seguinte, eu estava no slide atrás. A aplicação é muito intuitiva, ou seja, eu, de uma forma muito simplificada, eu tenho basicamente são 4 passos para fazer um exemplo, uma configuração. Aliás, isto era um eventual segundo step, um segundo webinário, onde podemos, de facto, depois ter um caso prático e poder demonstrar-vos aqui de uma forma muito simples como é que se configura um sistema destes. Basicamente, eu defino no primeiro step quantos andares tem a minha casa, no segundo step eu defino
exatamente as divisões que tem a minha casa em Candadá, e isso é configurado, inclusivamente, portanto, posso fazer as divisões de uma forma gráfica muito intuitiva. No quarto step, coloco os elementos que automaticamente me aparecem todos disponíveis, a partir do momento que são interligados fisicamente, aparecem disponíveis na aplicação, e eu simplesmente faço um drag and drop dos elementos para cada divisão, portanto, cada eliminação, stores, portanto, todos os elementos são arrastados para o sítio onde eu quero ir. E num quarto step posso efetivamente depois fazer toda a linkagem de cada elemento. Portanto, cada lâmpada, como é que ela é atuada, se determinado interruptor, se por outro, se posso fazer inclusivamente um agrupamento de interruptores ou de lâmpadas que atuam com aquele determinado interruptor. Portanto, isso é feito de um momento para o outro, online, extremamente simples de configurar e reconfigurar. Portanto, existe um website onde nós temos, portanto, toda a informação sobre este novo sistema ABB FreeAtom. Brevemente vamos tê-lo em português, para já está disponível em inglês, portanto, onde aqui tem toda a documentação, manuais, portanto, datasheets, portanto, vídeos de exemplo, portanto, está bastante completo. E, no fundo, resumia aqui os pontos essenciais para o sucesso, claramente, deste sistema. Estamos a falar de uma oferta muito atrativa em termos de funcionalidade e de preço. Posso avançar claramente que um sistema destes poderá estar, comparativamente com um sistema de KPMX, entre 30% e 40% abaixo. Um sistema a fazer exatamente as mesmas funções. Permite ao instalador e eletricista propor, claramente, algo de valor acrescentado. Estamos a falar de diferentes formas de dimensionar uma instalação. Portanto, disponibiliza uma forma centralizada ou descentralizada, o que permite entrar aqui claramente no mercado de remodelação, se formos para um caso de ser descentralizado. Está em constante evolução, ou seja, eu não preciso estar a descarregar atualizações, o próprio sistema vai fazer por mim. Permite-me integrar esta questão dos videoporteiros, que me parece ser também bastante interessante e agrupa aqui duas funcionalidades. É muito fácil de instalar e programar, não há nenhum software específico e estamos a falar de algo drag and drop extremamente intuitivo. Todo o controle é feito de uma forma muito fácil, através de um dispositivo móvel e a partir de qualquer parte do mundo. Isto já está integrado no sistema. Eu não tenho que colocar nenhuma gateway IP específica para fazer esta. Não, já vem integrado, não tenho que acrescentar nada mais. No fundo, resumo aqui o apanhado deste sistema e, enfim, lançava aqui, portanto, algumas questões que tenham, façam favor de as colocar, terei muito gosto em responder. E deixava-vos aqui também mais uma nota importante, que é que nós estamos disponíveis para que nos contactem. Nós temos alguns sistemas de demonstração ao vivo deste sistema que tenho muito gosto em poder, digamos, demonstrá-lo consigo, onde necessitar. Portanto, é muito fácil, nós temos algumas malas de demonstração, portanto, estamos disponíveis para fazer essas demonstrações on-site. Façam o favor de nos chegar esses vossos contactos, as vossas necessidades e Manuel, nós já temos aqui uma questão colocada pelo Carlos Neto. A questão é a seguinte: quanto poderá custar um sistema destes para um T3, por exemplo? Fácil, essa pergunta parece que eu tinha aqui a resposta na ponta da língua. Porque é natural, a pergunta é bastante pertinente e é fácil. Um apartamento, um T3 ou um R3, eu tenho um exemplo que fiz, por exemplo, fazer um controle de iluminação, stores. A minha quinta, temos piso radiante, queremos controlar também o piso radiante. Temos um videoporteiro. Portanto, falamos de 14 circuitos de iluminação. Os 2 circuitos por quarto, temos 3 quartos, temos uma cozinha, 2 WCs e 2 circuitos também na sala e no hall e numa varanda. Tenho 9 circuitos de store, tenho 7 circuitos de piso radiante
e tenho o vídeo porteiro. Assim, o que é que eu vou fazer? Vou poder fazer on-offs, de gerais, história e iluminação, posso fazer controle de histórias em função da luz solar, posso fazer cenários diversos, cenários de cinema, de leitura, de jantar, posso fazer o controle do piso radiante remotamente, portanto, os meus endpoints, posso fazer o controle, inclusivamente, uma vez que eu colocar o vídeo porteiro remoto, ou seja, eu posso estar fora de casa, posso atender a pessoa que volta em casa, posso falar com ela e a pessoa pode não vir em casa. E, obviamente, os cenários de simulação de presença de férias, admitindo isto que agora definido. Um sistema destes em preço de venda ao público, portanto, sem descontos aplicados, cheguei aqui a um valor à volta dos 7.000 e qualquer coisa. 7.500. Posso dizer que um sistema destes, no mínimo, no equivalente em KPMX, vai com o lucro. Vai com o lucro porque há aqui situações que, de facto, são de controle remoto. Uma questão que fica bastante cara. KPMX. A questão da integração do vídeo porteiro no sistema de KPMX ainda encarece mais. Portanto, eu diria que o valor à volta dos 7.000, preço de tabela, 7.500, é um valor, digamos, que poderemos dizer para um T3, uma moradia chamada M3. Carlos, se quiser fazer mais alguma questão relacionada com a sua questão anterior, por favor, faça. Nós, entretanto, passamos à pergunta do Mário. O Mário diz-nos boa tarde, antes de mais, boa tarde, Mário. Não notei uma diferença significativa entre este downgrade e um sistema KNX puro. A diferença resume-se ao nível da programação via ETS e centralização do comando no touch panel ou na fonte de alimentação? Eu diria que esse sistema vem optar, no fundo eu diria que onde entra o FreeFlow não colide KNX. E não colide na medida em que, quando falamos das habitações de média e baixa gama, onde normalmente o KNX não consegue entrar devido ao seu preço, e é aqui que o sistema de FreeFlow pode entrar. Porque, de facto, consegue-se chegar a preços bastante mais interessantes, na medida que também se facilita a situação da colocação em serviço. A história de utilizar o ETS, de facto, aqui não se põe, né, porque não existe. Existe uma aplicação própria, drag and drop, e, portanto, aqui há um ganho, então, claro, com a questão da programação em si. Os equipamentos já estão todos pré-indexados no sistema, o sistema já os conhece, já estão perfeitamente indexados. E, portanto, eu diria que esta será uma das grandes diferenças. Para algo mais, o próprio Access Point disponibiliza esta possibilidade de fazermos um controle remoto. Ou seja, eu chego em minha casa, utilizo o meu tablet para fazer, digamos, o controle remoto da minha habitação sem acrescentar nenhum equipamento adicional. Portanto, esta será uma das partes que faz com que este sistema seja de facto bastante interessante. Nós já temos aqui uma outra... Aplicamos este sistema para as tais habitações, digamos, mais simples, onde um sistema KNX provavelmente nunca iria ser proposto ou nunca haveria. Portanto, este sistema aparece aqui com um plano B, chamemos-lhe assim, para começar, digamos, a entrar na domótica nestas habitações mais pequenas, mais limitadas, onde as aplicações ou os requisitos de quem quer a habitação ou de quem pretende um sistema destes não são muito exigentes. Nós já temos aqui uma outra questão do G. Almeida. Eu, no entanto, e porque vem na sequência desta questão que acabou de ser respondida, o Mário, portanto, na sequência da tua resposta, pergunta: o web server está incorporado na fonte? Não, a fonte alimenta simplesmente o sistema. Portanto, o dito web server, que não é um web server, está no Access Point.
o Access Point é onde está, digamos, a aplicação do que vai fazer o controlo da própria, que vai fazer controlo, portanto, em termos de programação e depois do controle remoto, que está no próprio Access Point. A fonte é, digamos, só para alimentar o banco. Okay. Nós passamos então, voltamos atrás um bocadinho à pergunta do Almeida. Boa tarde. Quais são as potencialidades de ligar este sistema de domótica da ABB com um sistema fotovoltaico, entre parênteses, autoconsumo, se tal for possível? Portanto, presumo que seja para fazer um sistema de autoconsumo para fazer medição de energia. Para fazer uma medição de energia, este sistema não faz, não é? Ainda não faz. Ainda não faz. Digo aí, é uma das coisas que estão na calha para ter também o próprio sistema integrar a medição de energia. Se for para fazer, portanto, através de contactos, eu tenho contactos que podem ser inseridos no próprio sistema e eu, portanto, tenho entradas e tenho saídas. Se com isto puder fazer alguma coisa em termos do autoconsumo fotovoltaico, né? Portanto, o sistema de autoconsumo é muito isolado. No sistema, portanto, a única coisa que me pode ali ser interessante avaliar é a contagem de energia que está a ser consumida ou que está a ser produzida. Isto não dá isso para fazer. O Abílio Alves Barbosa pergunta: estes sistemas são excepcionais no conforto e controle dos dispositivos domésticos. É possível também estimar a economia de energia que indiretamente se obtém de modo a possuir mais argumentos na venda destes sistemas? Sim. Inclusivamente, e eu posso utilizar essa. Às vezes tem uma pequena aplicação na web, onde é feito claramente, portanto, com base numa normativa da EPT alemã, que está perfeitamente em linha com os requisitos nossos nacionais, portanto, permite fazer um cálculo das poupanças inerentes à aplicação de um sistema de domótico, fazer um controle de dimming, versus um on-off, fazer um controle de stores, isso. Posso disponibilizar esse link, onde poderá ser feito realmente esse cálculo, ver, digamos, o tipo de poupança que existe através do controle, portanto, do dispositivo. Isso eu posso disponibilizar, ficarei com o contacto e disponibilizarei, sem problema. O Mário Gamoesas, que colocou também já uma das questões anteriores, diz, finalmente um concorrente à Ager? eu diria que não. Temos o nosso sistema próprio, assim, o sistema, eu acho neste momento não é equiparável no conceito geral, porque faz efetivamente determinadas coisas. A questão é da forma como é que elas são feitas, da forma como chegamos a elas, da forma como as conseguimos rapidamente, digamos, implementar, portanto, não necessitando de ferramentas extraordinárias e, portanto, que está ao alcance de qualquer um. No fundo, isto é tornando a domótica mais fácil do que nunca e acessível a todos. Este foi o conceito genérico, que, no fundo, também trazendo isto a um nível de preços, digamos, onde poderemos começar a massificar a questão da domótica nas habitações. No fundo, foi esse o conceito que quisemos trazer com esta questão do ABB Free at Home. Eu diria que é mais por aqui. Silvério Faustino diz boa tarde. Olá, Silvério. Numa remodelação, posso interligar este sistema de domótica com o sistema de videoporteiro existente no prédio? O sistema de videoporteiro existente no prédio, desde que seja videoporteiro ABB. Aí sim. Com certeza que sim. O sistema de videoporteiro ABB, portanto, tem uma particularidade também interessante, que é um sistema também a 2 fios. E naturalmente o Free at Home é compatível com, digamos, este sistema de videoporteiros, portanto o Welcome ou Welcome, os dois sistemas, um mais avançado que o outro, mas é perfeitamente integrável com este sistema. Com outros sistemas de videoporteiros, naturalmente já não dá.
Mas é facilmente se pode converter um sistema que esteja implementado no prédio num sistema da ABB, com certeza. Como é um sistema a 2 fios, quaisquer 2 fios que passem na instalação, muito fácil. Marcelo Batista diz que este sistema é muito parecido com o da Only. Pode programar-se o sistema sem ser o ecrã? Com certeza. Aliás, nem precisará, se quiser inclusivamente ter um sistema funcional sem o ecrã, pode ter. Basta depois o tablet para fazer o controle, ou o próprio PC ou o smartphone. Portanto, o ecrã, inclusivamente, não necessita nem para programar, nem necessita inclusivamente para controlar. O seu PC é suficiente. Eu estou a ver mais algumas pessoas a tentarem colocar questões, portanto, Nuno Silva, Marcelo Batista estão a tentar também dizer-nos mais alguma coisa. Nós vamos aguardar que eles coloquem as questões, penso que já existe aqui mais qualquer coisa do Silvério, então ficamos logo limitados ao videoporteiro, uma vez que a grande maioria dos prédios tem outros sistemas de videoporteiro. Não sei se queres comentar, Manuel? Para a integração do videoporteiro, sim, naturalmente, esse sistema está, digamos, alinhado e está, digamos, dedicado para trabalhar com o videoporteiro da ABB, uma integração que assim tem que ser feita. Portanto, mas posso dizer que o sistema de videoporteiro da ABB Welcome é um sistema bastante económico, modular, que acabámos de lançar recentemente e de facto, está muito preparado para ser, digamos, para ser uma reconversão de videoporteiros que existam noutros sistemas. É muito fácil fazer essa reconversão e não fica nada dispendioso. É um sistema bastante económico. Um pouco na sequência destas questões também, Nuno Silva pergunta se o sistema permite a interligação com outros sistemas, nomeadamente o KNX. Não, a resposta é não. De facto, não. É um sistema fechado, naturalmente. O conceito é um conceito KNX, portanto, em termos de estrutura, em termos de ligação de elementos, da forma como os controlamos, mas, efetivamente, é um sistema fechado. Portanto, interligar com outros elementos, não, nomeadamente com o KNX. Permite integrar com outros, sim, efetivamente, elementos externos, como pais alados, com contactos secos, enfim, tem havido agora uma evolução com esta questão das filas de CU, que efetivamente também são compatíveis, e outros elementos que o avançar do tempo esta plataforma é constantemente evolutiva. A ABB está constantemente a desenvolver elementos novos para este sistema. É um sistema bastante aberto e evolutivo. Não tão aberto que dê para integrar com o sistema KNX, porque enfim, o sistema KNX servirá para os requisitos mais avançados e, naturalmente, este é um sistema mais limitado. Portanto, eu creio que vou só interromper as respostas às questões por um segundo para vos chamar a atenção que, com certeza que vocês já conseguiram perceber isso também, coloquei para que vocês possam responder, portanto, o questionário de satisfação no vosso ecrã e também já têm na vossa frente e à vossa disposição os arquivos, que é a apresentação que o Manuel acabou de fazer, o outro que é o catálogo deste ABB Free Home e também o certificado de presença de que eu vos tinha falado no início. Se vocês quiserem descarregar estes documentos, podem fazê-lo, basta clicarem aí do vosso lado direito nesse botãozinho azulado e, portanto, ficam com os documentos já em vossa posse. Portanto, depois deste breve parênteses, voltamos aqui às questões. O Silvério Faustino volta a colocar uma questão e pergunta especificamente se podemos ligar a contadores de energia, água, gás e eletricidade. Tem que perceber, com efeitos de ter essa informação na consola, não é possível. De momento não é possível. As informações que eu tenho internas, sei que a edição vai para aí, mas de momento não. Depois conseguimos saber de algum contacto que possa servir para fazer qualquer ação que venha de um contador
chegar a um determinado consumo, poder deslastrar uma determinada carga. Isso, eventualmente, pode dar para fazer. Agora, efetivamente, para ter informação dos consumos, neste momento, não. Devo dizer que é uma evolução em curto prazo. Vai acontecer. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Eu, para já, não estou a verificar que hajam pessoas a digitar mais questão nenhuma. Penso que o Nuno Silva, talvez... Aproveitem agora que tem o Manuel à vossa disposição para tirar as dúvidas todas sobre o sistema. O meu contacto está disponível, portanto, também qualquer situação que apareça, entretanto, estejam à vontade, coloquem as questões. Mais uma vez, também reforço a ideia de que nós estamos disponíveis para demonstrarmos o sistema ao vivo e iremos fazer aí outros tipos de ações também mais alargadas, mas também individualmente disponíveis para entenderem. O Marcelo Batista pergunta se existem kits para demonstração, Manuel. Sim, efetivamente nós temos kits de demonstração, naturalmente que são acompanhados por um comercial dos nossos, que pode, digamos, fazer essa demonstração, ou a própria ABB, naturalmente, marcando uma pequena reunião, podemos fazer uma demonstração com todo o gosto desses kits disponíveis para esse efeito. A questão de agendar. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se não houverem mais questões, nós obviamente agradecemos a todos a vossa presença aqui hoje. Penso que há aqui mais qualquer coisa do Mário e do Nuno, não sei se será apenas um, mas até à próxima. Se houver alguma questão, nós obviamente que voltaremos atrás. No entanto, e não havendo mais questões, obviamente que nós vamos dar por encerrado este webinário. Se precisarem de mais alguma informação, podem entrar em contacto comigo ou com o Manuel. Eu, obviamente, para quem não conseguiu tirar o contacto do Manuel, eu depois posso passar essa informação a quem o solicitar. Eu vou deixar a plataforma aberta mais um bocadinho, porque às vezes as descargas demoram e eu não quero que haja ninguém que fique sem as apresentações e sem os documentos que nós colocamos aqui à vossa disposição. Portanto, a plataforma vai ficar aberta mais um bocadinho, mas entretanto nós, obviamente, que vamos encerrar. Uma vez mais, agradeço a todos a vossa presença aqui. Qualquer coisa já sabem, é só entrarem em contacto connosco. Manuel, não sei se queres deixar uma última mensagem. Sim, agradecer de facto, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelas vossas questões, que foram todas muito interessantes, e pelo vosso interesse em conhecer um bocadinho tudo isto. Para mim também foi um gosto de ter-vos partilhado aqui alguma informação que tem a ver com toda esta questão do mercado, da construção, da domótica. Eu acho que tentei passar aqui uma mensagem positiva. Espero que acho que toda a gente percebeu. Eu acho que estamos no momento certo para dar um empurrão a tudo isto, e estas novas tecnologias acho que podem dar aqui um excelente contributo para aumentar a qualidade do nosso parque de construção e de habitação. Eu acho que há muita coisa para fazer, e espero que o contributo da ABB tenha sido importante e venha a ser importante para, de facto, irmos a fazer coisas interessantes nesta matéria. Mais uma vez, muito obrigado, e esperemos ter aqui uma nova oportunidade para voltar a falar sobre este tema e outros relacionados. Boa tarde, obrigado. Obrigada então. Adeus.